Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu vou estar ministrando mais uma palavra que se encontra aqui em Gênesis 22, versículo 3, que diz assim: Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E aqui no versículo 3 diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs Sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaac seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaac a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis-me aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam junto. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou deste o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então aqui, meus irmãos, a passagem fala sobre sobre a ordenância, né, de Deus de mandar Abraão sacrificar o seu filho, né? Onde a passagem fala aqui no versículo 3 que Abraão se levantou pela manhã de madrugada, né? Selou seu jumento, chamou os 2 moços, partiu a lenha e foi sentido ao lugar onde Deus tinha mandado ele ir. E ao terceiro dia Abraão tinha avistado o lugar de longe, e ao avistar o lugar de longe, Abraão pediu que os moços ficasse com a jumenta dele, ao aguardar enquanto ele e seu filho Isaque ia adorar, e depois retornaria. Né? E Abraão, né, pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, né? Pegou o cutelo, o fogo, e seguiram juntos. Então Isaac perguntou a Abraão, né? Disse a Abraão que ali estava o fogo e a lenha, mas aonde estava o cordeiro, né, para o holocausto? Ele questionou a Abraão, a seu pai, né? Então Abraão respondeu a ele, disse a ele, né, que o cordeiro Deus proveria, né? Deus que ia prover o cordeiro para o holocausto, né? E seguiram juntos. E chegando ao lugar onde Deus tinha determinado a Abraão, Abraão edificou um altar, né? Arrumou a lenha, organizou a lenha e amarrou Isaque, seu filho, né? sobre o altar, em cima da lenha. Né? E quando Abraão estendeu a mão, né, pegou o cutelo para imolar, para cortar Isaque, para cortar o seu filho, né, o anjo bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Né? E foi quando o anjo disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, sobre Isaque, né? E nada faça com eles. Né? Foi quando o anjo falou a ele que ele não fizesse nada com ele, porque agora sabia que ele temia a Deus e que ele tinha dado o seu único filho, né, ao Senhor. Né? Então Abraão levantou os olhos e avistou atrás dele, né, que tinha um cordeiro com chifres enganchado no mato, né, que lá atrás dele tinha um cordeiro com chifres enganchado no mato. Então Abraão tomou o cordeiro, pegou o cordeiro, né, e ofereceu em holocausto ao Senhor no lugar do seu filho. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.